Então, eu fui contra tanto o regime de urgência quanto a realização dessa sessão extraordinária e me justifiquei muito bem. Não se trata aqui de desqualificar qualquer tipo de acordo, ou desqualificar governo, ou seja lá o que for. Eu tenho dito várias vezes aqui que eu não tenho essa preocupação, né? A questão de um parlamentar não deveria ser a preocupação se está agradando ou não ao governo, mas se está exercendo o seu papel, que é discutir, que é questionar. Então, eu já entendi que o Estado vai receber não sei quantos milhões, e que é um acordo, e que o momento é difícil e tudo mais. Até agora, ninguém falou exatamente de quanto dinheiro nós estamos falando. Então, qual é o montante desta dívida que foi negociada, o que nós vamos receber e o que está sendo deixado de receber? Quer dizer, isso não ficou claro, isso ninguém veio aqui explicar até agora. Então, eu continuo dizendo aquilo que eu disse desde o começo. Eu acho que acordos são necessários, mas que tipo de acordos? E, mais uma vez, não estaríamos aqui prestigiando aqueles que deixaram de pagar aos cofres públicos, e nós não estamos falando, obviamente, do seu Manuel da padaria, né, do seu Zé da mercearia. Nós estamos falando de gigantescas empresas, de empresas que poderiam muito bem ter saldado esses compromissos a tempo hábil, e não ter um acúmulo de dívida em termos tributários com o Estado. Então, o que nós precisamos saber em primeira mão é de quanto nós estamos falando, de quanto é esse montante, como é esse acordo. O que o Estado está abrindo mão, ou se não está, então não está abrindo mão de quê? Porque, pelo que eu entendo ali da lei, eu não sou um tributarista, mas o que eu entendo é que isso dá margem para rolar ali, vai ter o perdão daquilo que, né, de juros e não sei mais o que, de 2012 para cá, e depois ainda jogar, se caso for, o restante no refis para pagar, a Deus dará. Então, nós vivemos um momento de penúria, nós precisamos de dinheiro, mas não é usando, né, de expressões como melhor um na mão do que dois voando e não sei mais o que se resolve os casos. Nós estamos falando do dinheiro do povo, do dinheiro da população. É disso que nós estamos falando. Olha, só esta semana, o Estado fechou 60 turmas que eu tenho conhecimento, deve ter sido o dobro disso, mas que eu tenho conhecimento, 60 turmas de ensino médio foram fechadas esta semana, em nome de uma pseudo-economia e sabendo-se que isso gera um prejuízo imenso em termos de futuro para essas crianças. Então, se a situação do Estado é tão penosa assim, como abrir mão de receber bilhões em troca de milhões? Então, será que não estamos recebendo 700 milhões, ou seja lá quanto, e deixando, a Deus dará, que sonegadores fiquem com o restante do dinheiro do povo? Porque estes benefícios normalmente não são concedidos a pequenas empresas. Então, para mim, continua não estando claro. Prezo muito as explicações daqueles que vieram aqui, as explicações do líder do governo e tudo mais, mas para mim continua não ficando claro exatamente quanto o Estado está perdendo nesta jogada e o quanto isso interessa efetivamente o Estado, não só nesse momento, mas a nível de futuro. É claro que agora os prefeitos começam a pressionar ali porque os deputados a votar a favor, porque está todo mundo com a corda no pescoço. Agora, não é desta forma que eu creio que nós vamos resolver qualquer tipo de problema aqui no Estado. Eu continuo com a minha posição, né? Eu sou contrário à própria realização dessa sessão extraordinária e à rapidez com que isso está sendo discutido. E a minha dúvida permanece, de qual é o montante que nós estamos falando. Até agora isso não ficou claro. Muito obrigado, senhor presidente.